Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adilson, sou doutor em Economia e essa então é a nossa aula 1. O que é economia? A economia estuda como lidamos com recursos escassos, ou seja, como que a gente administra aquilo que não dá para ter tudo em quantidade infinita. As necessidades são ilimitadas, os recursos não. Isso obriga os indivíduos e sociedades a fazer escolhas. Para ser mais simples, né pessoal, não dá para ter tudo ao mesmo tempo. E as decisões envolvem trade-offs. A ideia central aqui, então, é mostrar que tudo começa pela limitação, e como nada é ilimitado, as pessoas elas precisam decidir o que vem primeiro, e o que pode esperar, o que pode ser deixado de lado. Aí essa lógica simples é que vai explicar o porquê que a escolha faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e por que a economia existe. Então agora vamos lá para o nosso próximo slide. Os nossos recursos eles são limitados, como tempo, dinheiro, terra e tecnologia. Basicamente, tudo aquilo que a gente não consegue aumentar facilmente, que a gente não tem facilidade para obter mais. Porém, as nossas necessidades são ilimitadas, como consumo, bem-estar e investimentos. E a escassez gera a necessidade da escolha. E a economia ou a ciência econômica, então, analisa essas escolhas. Por exemplo, alguém que tem pouco tempo no dia, ela precisa decidir, entre estudar, trabalhar ou descansar. Uma família que tem, por exemplo, orçamento baixo, eles vão ter que escolher quais as contas que eu devo pagar primeiro, quais as contas que eu posso tentar postergar, ou até mesmo o governo, quando decide investir mais em educação ou saúde do que em infraestrutura, por exemplo. E tudo isso daí vem da mesma limitação, que é o que a gente chama de escassez, que é o motivo da gente não conseguir ter tudo ao mesmo tempo. E isso já traz então para nós um novo conceito, o conceito dos trade-offs ou as trocas, que envolve a ideia de que escolher algo implica sempre em abrir mão de outra opção. Isso significa que sempre vai existir algum custo por trás de toda decisão que a gente toma. Por exemplo, estudar ou trabalhar, consumir ou poupar. E toda decisão vai ter esse custo associado, e essa é a lógica por trás do que a gente chama de custo de oportunidade, que é um termo bem importante dentro da economia. E quando a gente fala desse custo de oportunidade, a gente entra na ideia simples do que? Se faço isso, eu deixo de fazer aquela outra opção, aquela outra coisa. Ou seja, o custo de oportunidade ele vai ser sempre igual à melhor alternativa sacrificada, ou aquilo que a gente sempre deixa para trás quando escolhe outra coisa. Como a legenda mostra aqui, representa o valor da opção que a gente abre mão ao tomar uma decisão. E sabendo então dessa lógica que compõe a economia, eu vou mostrar para vocês aqui algumas áreas que a gente tem dentro da ciência econômica, como por exemplo a microeconomia, que analisa as decisões de indivíduos e empresas, a macro, que estuda, por exemplo, inflação, PIB, desemprego, ou seja, ela observa o comportamento da economia como um todo, a economia pública, que trata de políticas, tributação e bens públicos, assim como a economia internacional, que analisa o comércio e o câmbio. E aqui então alguns exemplos práticos que envolvem essas áreas de economia, como por exemplo o orçamento pessoal, que envolve gastar, poupar ou investir, que dá para a gente associar entre decidir o destino do dinheiro que a gente ganha, do nosso salário. Ou uma empresa, que define o quanto produzir, contratar ou o preço que deve cobrar. O governo, que escolhe entre investir em saúde ou investir mais em educação. Devo aumentar os impostos ou reduzir os gastos. E a economia global, que pode analisar, por exemplo, as exportações e as importações. E esses exemplos eles mostram que as decisões elas podem mudar de escala, mas elas vão sempre seguir a mesma lógica, que é a do quê? Da otimização. A gente quer sempre fazer a melhor escolha dentre todas as opções que a gente tem. E agora, então, para a gente praticar um pouco e fixar o conteúdo, deixei uma questão para vocês. A escassez implica que a opção A, os recursos são suficientes para atender todas as necessidades. A opção B, decisões econômicas não envolvem trade-offs ou trocas. A opção C, sempre haverá escolha entre alternativas. E a opção D, o custo de oportunidade é irrelevante. Eu vou deixar um tempinho para vocês responderem e na sequência eu já venho com a resposta correta.
Pronto, então, já responderam? Então vamos ver qual que é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. Sempre haverá escolha entre alternativas. Os nossos recursos eles são escassos, o que nos força a tomar decisões. E essas escolhas ou decisões sempre vai envolver o quê? Renúncias, algo que a gente abre mão, né? Que é o que a gente chama de custo de oportunidade. Correto, pessoal? Então hoje a gente viu que a economia é o estudo da escassez e das escolhas, os trade-offs ou as trocas elas são inevitáveis, o custo de oportunidade é a melhor alternativa sacrificada, ou seja, aquilo que você deixa de fazer, e a economia ela se divide em micro, macro e outras áreas. Aqui então eu deixei para vocês as referências que a gente utilizou na nossa aula. E é isso aí, pessoal. Essa foi então a nossa primeira aula do curso de Introdução à Economia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. E vamos agora então para a nossa aula 2, os 10 princípios de economia. Vamos lá!